Bem-vindos ao Politicano com Jack. Hoje eu vou destrinchar o assunto fake news. Muita gente talvez não tenha se dado conta ainda do quão grave é isso que está acontecendo pelo mundo, não só aqui no Brasil, e o que exatamente como é que funciona essa rede de notícias falsas. E eu, para explicar isso, construir aqui meu ponto de vista e tentar esclarecer sobre o assunto, eu vou tocar em 4 pontos. O primeiro deles, para quê? Por que alguém para e faz uma notícia falsa? Segundo ponto, quem? Quem é que está produzindo isso? Terceiro ponto, como? Como se consegue fazer? Qual é o mecanismo? Qual é a estrutura? E 4, por quê? Por que funciona? Por que as notícias falsas se reverberam? Se você não pensou muito ainda a respeito, talvez seja a hora. Roda a vinheta. Fake news é uma coisa que todo mundo compreende bem do que se trata, né? É uma notícia falsa. Eu já ouvi gente dizendo que hoje em dia prefere nem assistir muito noticiário e ver muita matéria por aí, porque não sabe mais o que é falso e o que não é. Para mim é um pouco absurdo, né? Mas enfim, primeiro para a gente entender o que isso significa e o que representa, o perigo que representa para a nossa sociedade, vamos começar do começo, vamos falar para que uma fake news é criada. Vou passar aqui rapidamente por 4 pontos. O primeiro deles, o menos comum, são as pessoas que realmente acreditam na notícia. Muita gente topa repassar, mas a pessoa, para chegar ao ponto de produzir um material para convencer outras pessoas de algo que ela acha que é verdade, não é muito comum. Então, a pessoa realmente tem que acreditar muito naquilo e achar que aquilo tem alguma importância de alguma maneira para criar um conteúdo sobre isso. O segundo ponto, que pode estar atrelado ao primeiro ou não, é a capital social. Eu já falei um pouquinho disso em outros vídeos, e a questão é muito simples. Você troca uma informação com alguma pessoa que você acha que vai gostar daquela notícia, né? Mesmo que ela não seja verdade, você cria uma moeda fictícia, uma relação, uma confiança com aquela pessoa que você está trocando aquela informação. Também não é muito comum, já acontece muito no final da corrente, também não é aí que reside o problema. O grande problema estão nos 2 usos que hoje em dia são feitos como ferramentas políticas. Isso é que está ameaçando de fato a democracia. E quais são esses 2 possíveis usos? Um deles, mais direto, mais óbvio, é você convencer eleitores a votarem em você. Então você cria notícias que te promovem, que te fazem parecer bem, que faz parecer que você é produtivo, é honesto. É uma campanha eleitoral fora de época, muito recortada, dentro de uma pequena notícia que é disseminada geralmente pelas redes sociais. That is a wonderful trick. E o segundo ponto é você dissimular alguma besteira, algum crime, alguma corrupção, alguma coisa ruim que você tenha feito como político, porque a gente vive hoje, teoricamente, na era da informação. Então, hoje é muito difícil você esconder alguma coisa. Então, você pulveriza um monte de notícias falsas em torno da verdadeira para as pessoas terem dificuldade de identificar o que é, de fato, a narrativa correta. Inclusive, essa palavra tem sido muito popularizada desde a CPI, né? Uma narrativa. Isso é uma narrativa. Isso é a maneira mais simples e mais descarada dos corruptos conseguirem se safar. Porque a partir do momento que você tem uma notícia verdadeira e você cria uma que levanta um mínimo de dúvida, você não precisa mais explicar o fato verdadeiro. Vou citar um exemplo. Essa questão da pandemia, né? Do planejamento, do fechamento, das medidas de distanciamento, de uso de máscara, de campanha. É muito conveniente o presidente não fazer absolutamente nada, muito pelo contrário, querer abrir tudo,
né, querer incentivar o uso de remédios que não funcionam, e aí depois se diz que não, foi os governadores, o STF criou lá uma lei, determinou e eu não pude fazer nada. Então essa falsa narrativa, com base numa inverdade, você pega um fato verídico e você pulveriza ele de maneira falsa. Cria a dúvida e aí você não precisa mais explicar por que você não fez absolutamente nada durante a pandemia. E isso tem acontecido reiteradamente. E não foi esse governo que inventou isso. Esse tipo de simulação já é usado desde a Guerra Fria. E aqui na nossa política a gente teve isso muito marcado pelo PT, pelo governo PT. Isso foi feito, né? Tinha o gabinete, o equivalente ao gabinete do ódio, que a gente ouve falar hoje, né, no atual governo, tinha o equivalente do governo do PT. Produzir desinformação. Então você dissimula coisas erradas que você fez com a maior facilidade, né? O Moro é corrupto, o Moro abusou de poder, o Moro tinha planos pessoais de poder, você não precisa mais explicar o Lula inocente. O Moro é corrupto. Foda-se se o Lula roubou, se ele não sabia de nada, se ele tinha imóveis com pagamento de propina. Não interessa, você cria uma narrativa falsa, você não precisa mais explicar a verdadeira. Esse foi a longa explicação da maneira mais curta possível que eu consegui explicar para vocês do para que uma fake news é criada. Então agora vamos entender quem. E aí depois de entender para que, fica fácil entender quais são os agentes, né? Nos dois primeiros níveis, você tem pessoas comuns, eu realmente acredito, eu vou criar aqui uma notícia sobre isso, vou passar, ou vou repassar uma notícia que alguém me passou, porque eu vou ganhar algum capital social, junto com eu acredito ou não. E você tem os políticos. E esses sim, são criminosos descarados. Operam como armas de guerra para desinformar a população e ferir a legitimidade democrática de livre escolha. Porque se você tem falsas informações sobre em quem você está votando, você invalida, de certa forma, o teu voto. Você está votando numa mentira. Então, a gente tem aí todas as gamas de políticos que vocês podem imaginar que divulgam muitas fake news para se promover, para convencer eleitor ou para dissimular atos de corrupção. Então, entendido isso, vamos agora para como que essas pessoas conseguem disseminar essas notícias, né? E aí que veio o pulo do gato. A gente já sabe hoje que tem uma máquina grande, especializada em fazer isso. Você pega os gabinetes de determinados políticos que têm verba, que têm influência, você cria literalmente uma equipe que vai trabalhar nisso. Hoje eu estava vendo uma notícia sobre essas questões todas da Ucrânia, um indivíduo que pegaram lá com um apartamento cheio de chip de celular e roteadores, que justamente fazia esse trabalho de disseminar notícias falsas da Rússia pela Ucrânia. Então você cria elementos que prestam um serviço de maximizar a proliferação nos algoritmos da rede. Ou seja, uma única pessoa cria os famosos bots, né? Ou você compra de outras pessoas que indiretamente prestam esse serviço, não necessariamente se envolvendo no conteúdo que você está divulgando. Isso cria um volume suficiente para sozinho já começar a pegar pessoas que vão repassar aquela notícia. E isso pode ser feito por um político só e diretamente o gabinete, isso pode ser feito por um partido inteiro, isso pode ser feito por um governo inteiro. Essas notícias, muitas delas, são muito plausíveis e é muito difícil de se conseguir realmente ver que não se trata de um fato verídico. Mas tem muitas delas que são muito absurdas, né? Muita gente realmente acredita que Bolsonaro evitou a Terceira Guerra Mundial, né? Então, assim, muita gente acreditou que vacina podia causar HIV.
Muita gente acredita que o Lula é inocente, que ele não sabia de nada. Então, por que as pessoas ainda aceitam essas notícias? E aí, vamos lá, a gente aí tem que voltar um pouquinho sobre a nossa condição humana, da nossa espécie. Primeiro que saber a verdade é muito difícil. Então, é muito mais fácil as pessoas se aterem a uma verdade qualquer, que faça sentido para elas. Porque buscar a verdade sobre um fato dá muito trabalho. Você tem que ver vários conteúdos de várias pessoas diferentes e você tem que refletir sobre aquilo e chegar a uma conclusão. Para dar um exemplo, o vídeo que eu gravei da semana passada, falando sobre a questão da Ucrânia e da Rússia, não é minha área. Eu não sabia nada sobre o assunto. Eu passei dias assistindo 3 jornais diferentes e 2 professores de relações internacionais falarem exaustivamente sobre o assunto, para eu poder refletir, entender o que está acontecendo e produzir o meu próprio conteúdo já com alguma informação pessoal. Então, encontrar a verdade dá muito trabalho. Então, uma verdade qualquer que faça sentido na nossa cabeça é muito mais simples. E aí vocês podem me perguntar, mas poxa, então você está dizendo que as pessoas são preguiçosas, são mau caráter, são burras? Maybe. Não é isso. Para quem não viu também o meu vídeo falando sobre somos todos escravos, depois dá uma olhadinha lá que eu me aprofundo nesse tema. E tem um outro vídeo também que eu falo sobre a consciência humana, o vídeo Estou Ciente, que também trata um pouco sobre o que eu quero dizer aqui. A questão é, a nossa linha de aprendizado, a maneira como a gente vê a realidade, depende muito das nossas experiências anteriores e da nossa conformação da nossa mente, do nosso consciente e do nosso subconsciente. Então imagina que a maneira como a gente encaixa conhecimentos forma um jogo como se fosse um dominó, com algumas pontas. Quando você recebe uma informação, uma notícia, se ela não for parecida com aquelas pontas que já estão conformadas de acordo com a sua experiência de vida, é muito mais difícil para ela encaixar. Você ainda tem que fazer outros movimentos, encaixar outras peças para aquela notícia que é muito contrária a tudo que você tem construído na sua cabeça se fixar como uma verdade. Então, uma notícia que é falsa, que se baseia muitas vezes em fatos que têm uma pontinha de verdade e que são do mesmo número que encaixam no seu dominó mental, ela cai como uma luva. E aí você acaba replicando isso de maneira involuntária, aquilo passa a ser verdade para você. E as pessoas não fazem isso de má fé. A grande maioria das pessoas realmente acha que aquilo é o melhor, que aquilo tem que ser divulgado. Então, por quê, E eu vou dizer, a chave está também na nossa mente. Eu falo isso no meu vídeo sobre a consciência humana. A gente tem um pedaço que representa 99,999999% da nossa máquina, da nossa atividade cerebral, que está do lado inconsciente. A gente foi ensinado durante milhões de anos que a gente tem que economizar energia, procurar o caminho mais fácil, entender as coisas para poder reagir, mas essas ideias são um pouco contraditórias. Então a gente está procurando sempre o caminho mais fácil, porque a nossa parte inconsciente busca esses atalhos para economizar energia, para não se estressar, para não ficar infeliz. Então é um problema gigantesco que esbarra em várias questões da nossa condição como espécie e que está causando uma interferência colossal na nossa vida democrática. Porque a partir do momento que você cria um monte de narrativas falsas, você pulveriza a verdade, você leva as pessoas a acreditarem em corruptos como sendo heróis, como sendo messias, e o mundo está ficando completamente maluco. E se você tenta mostrar para as pessoas que aquilo é uma fake news, por todos esses motivos que eu falei para vocês, é um esforço hercúleo. Então, cada vez tem menos gente tentando espalhar bom conteúdo, porque não dá capital social.
É mais fácil você produzir ou você replicar uma fake news, você se fazer acreditar, você deixar esses terminais que já estão prontos para receber essas notícias, do que criar novos para realmente encontrar a verdade. Eu não sei uma solução a curto prazo, o que seria. É muito complicado porque isso esbarra numa questão também de liberdade, e aí eu trato sobre isso também no meu vídeo Vacinação versus Liberdade, essa questão da interferência do governo na vida das pessoas, como que isso é uma linha tênue. Em relação à notícia, mais ainda, porque fere essa questão da liberdade de expressão, até que ponto é ou não é liberdade de expressão? Se você está promovendo algo que não é verdade de má fé ou não. Então, eu não sei se tem uma resposta imediata para todos esses problemas. A motivação e toda essa estrutura, eu ainda vou esmiuçar mais dentro de um outro tema, provavelmente no próximo vídeo, que eu vou trazer um conceito do livro Sapiens, um conceito que é a ordem imaginária. E como é que as fake news usam desse conceito para se estabelecer, e como isso é muito perigoso para a humanidade como um todo. Se você tem aí alguma solução, alguma sugestão do que possa ser feito para a gente combater esse mal, esse câncer que está se alastrando pela nossa sociedade, deixa aí um comentário. Eu realmente não sei. A minha ideia, a princípio, foi criar um canal no YouTube e falar a respeito. Mas, enfim, deixa aí a sua sugestão, deixa o seu like, compartilhe o vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho para receber outros vídeos. E a gente se vê segunda-feira, filosofando um pouco mais sobre a vida. Muito obrigado pelo tempo de vocês mais uma vez. E um abraço.